Olá, pessoas! Hoje estou aqui para falar com vocês de Recruta, a nova série da Netflix estrelada pelo Noah Centineo, que estreou ontem, sexta-feira, e ela é composta de 8 episódios de entre 50 minutos e 1 hora cada um. E é uma série de ação que conta a história aí de um advogado da CIA e que, como ele acabou entrando numa missão meio que sem querer, e ele precisa ir trabalhar junto com uma informante pra tentar aí livrar a barra dele e também ajudar ela. Esse início de vídeo aqui é sem spoilers, caso você ainda não tenha assistido a série, quer saber aí por cima o que eu achei. Quando entrar na zona de spoilers, onde eu for falar sobre o final da série, possíveis acontecimentos de uma segunda temporada, eu aviso, então vamos lá. O Noah interpreta o Owen Hendricks, que é um advogado que começa a trabalhar pra CIA, e ele se formou há pouco tempo, assim, ele até fala ali ao longo da série que ele foi convidado na própria faculdade, né, assim, existem vários casos, né, de alunos de diversos cursos diferentes que são puxados ali enquanto ainda estão na faculdade ou no final da faculdade para alguma grande empresa, e é o caso dele, ele foi trabalhar na CIA. E aí a gente conhece ali na série o departamento jurídico da CIA, né, o chefe dele, os colegas que tem que ser meio que os orientadores dele ali, mas ficam meio que dando umas tiradas com ele. Então, além dele ser um garoto jovem ali no trabalho, ele tem que lidar com esse mini bullying, assim, que ele sofre dos colegas dele, e também dessa situação que ele entrou, que ele recebe ali uma caixa com várias cartas, assim, de ameaça que a CIA recebe. Isso é uma coisa, pelo que eles falam na série, relativamente comum. Eu realmente não tenho grandes informações sobre a CIA pra falar pra vocês, mas ele tem ali uma caixa com várias cartas ali de ameaças de exposição de dados confidenciais do governo, e ele precisa selecionar qual daquelas cartas ali ele acha que realmente é uma ameaça de verdade, né? Qual delas é uma ameaça real. E ele passa por cartas, assim, bizarras, completamente sem noção. Se você não fizer alguma coisa com meu ex-namorado, não sei o que, umas bobagens. Até que ele encontra uma carta muito específica de uma mulher chamada Maxine, e ela tá presa, e ela pede ajuda pro Owen pra sair da prisão, senão ela vai soltar várias informações secretas da CIA. E aí você fica assim, meu Deus do céu. E quando o Owen vai encontrar ela na prisão, primeiro que assim, ela já passa uma imagem que lembra muito a da Mia Wallace, de Pulp Fiction, que é um filme do Quentin Tarantino. Ela tem essa imagem visual, assim, do cabelo preto, a franja curta, a forma de olhar, como ela olha meio por baixo, assim, pros personagens. Ela tem uma personalidade meio fria, assim, distante, ela não se abre muito, mas ela mostra pro Owen que, assim, ela tá falando sério e que ele precisa ajudar ela, senão ela vai abrir o bico. E já queria dizer aqui que a Laura Haddock tá incrível, incrível, incrível no papel dela de Maxine. A Laura Haddock, ela faz White Lines, que é uma série da Netflix que eu adoro, que é uma série do Alex Pina, e é uma investigação. E ela é uma atriz britânica, e ela interpreta uma personagem de Belarus, né? Ela tem um sotaque, assim, de um leste europeu, assim, algo meio sotaque russo, assim. E simplesmente o sotaque dela é perfeito, assim. Ninguém diz que ela é britânica e que ela tá fazendo um sotaque. Ela tá muito bem no papel, e ela e o Owen, assim, são um contraste muito, muito legal. Me surpreendi muito com o Noah Centineo no papel. Ele tá muito bem, a gente tá acostumado com ele fazendo personagens sensíveis, né? Filminhos de romance e tal. E, nossa, me surpreendi muito. A série tem também alguns elementos cômicos, assim, algumas tiradas, assim, de comédia. É legal porque, assim, não são elementos longos, não é algo que interfere na trama e não é algo que faça o personagem principal de trouxa, sabe? São só, assim, pequenas tiradinhas cômicas que você vai dar uma risada. Às vezes é uma referência a alguma coisa que aconteceu vários episódios antes, então presta bastante atenção aí quando você for assistir, ou se você assistiu, você sabe dos momentos que eu tô falando. É uma série que tem um tom muito legal, assim, nesse ponto, sabe? E o Noah tá muito bem no papel, gente, de verdade, me surpreendi muito. Você acredita que ele é aquele advogado, que ele tá desesperado, que ele tá enfiado até o pescoço num problemão que ele precisa resolver pra si. E você torce muito por ele. É um personagem muito carismático, e o balanço entre o Owen e a Max é muito, muito legal, porque eles são muito opostos, eles lidam com as coisas de uma forma muito diferente. Ela é super ali veterana em tudo que ela faz, ela sabe de todos os rolês, ela tem informações super importantes, e
ele já é, assim, o cara novo, não sabe direito como os processos funcionam. Tipo, tem um acontecimento no primeiro episódio, gente, primeiro episódio não é spoiler, né? Tem um acontecimento no primeiro episódio que ele faz uma viagem, ele não sabia que ele tinha que ter um passaporte diplomático lá, um passaporte, tipo, da CIA, um passaporte especial que ele ia passar por qualquer revista, qualquer coisa. Por que ele não sabia? Porque os colegas dele mais velhos tinham escondido esse passaporte dele, sabe? Então, assim, tem alguns momentos, assim, que são engraçados e que ele acaba, às vezes, se ferrando por causa de uma coisa assim. É uma série que ela tem um roteiro bem de ação mesmo, assim, e vários acontecimentos vão se desenrolando em torno de um acontecimento principal. Temos algumas tramas, assim, em paralelo, tem a relação do Owen com a ex, com os colegas de apartamento dele, tem ali também um pouco da vida pessoal da Max. Enfim, a gente tem umas pequenas traminhas, assim, que são satélites, assim, da trama principal, que é a história ali do Owen com a Max e o que ela precisa, por que ele tem que ajudar ela, né, o que ela sabe. E mesmo com várias dessas tramas ali rolando, a história não se perde, ela vai seguindo ali uma coisa linear, né, uma linearidade dos acontecimentos, mas ela não fica monótona, a gente vai acompanhando ali vários plots e plot twists também, assim, várias coisas vão mudando de rumo ao longo da trama, a gente torce muito pelo protagonista. E é uma série de ação que tem um roteiro interessante, assim, inclusive acontecem várias viagens ao longo da série, né, ele vai para outros países, a gente tem algumas cenas em Genebra, na Suíça, a gente tem viagens dentro dos Estados Unidos mesmo também. Enfim, ele vai pra Viena, na Áustria, tem alguns momentos ali diferentes e tal, várias sequências de perseguição, bem filme de ação mesmo, assim, então, assim, às vezes você quer assistir uma série, assim, sei lá, com seu pai ou com seu irmão, que curte essa vibe de ação, assim, cara, essa é uma ótima série, inclusive, eu tinha assistido ela antes já, na Netflix tinha mandado antes, e eu tava assim, na metade da série, eu mandei uma mensagem pro meu pai. Eu falei, pai, vai sair na sexta-feira na Netflix uma série chamada O Recruta. Você vai gostar, assista. Então, assim, é uma série que nos prende. A gente fica ali engajado com aquela história. E eu gostei porque eu não senti que teve tanta enrolação. Porque toda vez que algo se desdobrava dos acontecimentos, tinha uma explicação e tinha uma causa e uma consequência daquilo também. Curti muito a série, me diverti bastante assistindo. E se você não assistiu, eu super recomendo que você assista O Recruta. Quer dizer, é só Recruta, né? O Recruta aqui em inglês é The Recruit, né? Mas é isso aí, eu vou falar agora da série com spoilers, então se você ainda não assistiu, vai lá ver e volta aqui pra comentar comigo com spoilers. E quem ainda não assistiu, tá avisado que vou falar, assim, spoilers do que acontece no fim da série, tá? Então não quero estragar a experiência de ninguém. Bom, quando o Owen vai lá pra Arizona, né, vai pra Phoenix, conversar com a Maxine pela primeira vez e descobrir o que ela quer e querer saber qual que é o rolê dela, a gente descobre, nós como audiência, descobrimos que ela era uma informante da CIA e que ela matou um cara e esse cara que ela matou não tinha nada a ver com a CIA, né? Era uma outra história. E aí a gente descobre que tinha a ver com aquela Cora, que é aquela moça que morou com ela e tudo mais, que depois ela acabou encontrando na outra penitenciária quando ela foi transferida até. E assim, ela foi lá e se vingou do cara e tal. Então, a gente tem, por exemplo, essa trama paralela ali da Maxine, que a gente descobre um pouco sobre o passado dela, sobre essa Cora. E ainda por cima, a gente tem também a filha desse cara que a Maxine matou. Então, entendemos o outro lado da história. A filha achava que o pai nunca tinha feito nada, mas na verdade o pai não era uma pessoa boa. Só que a filha estava sofrendo por causa de toda essa situação. E como a gente viu ali na série, o próprio Owen tinha tido um contato anterior com essa garota. Então, ele conseguiu entender a tristeza e a frustração deles terem liberado a Maxine por faltas de provas, né? Então, a Maxine tem toda uma trama ali, bem elaborada. A gente sabe sobre a filha dela, que ela tem uma filha chamada Caroline, e o Owen entende que ela perdeu essa filha, né? Só que no final a gente descobre que na verdade ela não tinha perdido essa filha e ela nunca confirmou que a filha assim tinha morrido, né? Assim, ele só falou pra ela no momento ali que eles estão na cama que ele não tinha contado, não tinha relatado pra CIA que ela tinha perdido a filha. Então, assim, tinha dado a entender que ele tinha entendido que ela tinha morrido, mas no final a gente viu que a Caroline estava ali. E eu já vou falar sobre esse final e sobre a Caroline ter perseguido eles e tudo mais. Só quero comentar algumas coisas antes com relação à trama mesmo. Eu tinha dito que o Owen tem toda a questão ali com os colegas de quarto dele, né, e tal.
Tem a ex dele ali na história, e sendo bem sincera, assim, eu acho a Hannah uma personagem fofa, assim, e tal, mas, cara, infelizmente, pra mim, ela foi uma personagem muito descartável. Ela me irritou em vários momentos, não acho que ela foi uma personagem útil, pelo contrário, ela atrapalhou em vários momentos, né, em várias... Cara, o Owen tava ali, tipo, trabalhando ali em Genebra e tal, e ela indo atrás dele lá, velho, tipo... Que ela, ai, o Owen precisa da gente, amiga. Tenha santa paciência, sabe? Olha, infelizmente, não achei que a Hannah foi uma personagem, assim, útil pra história. E não é nem porque eu shippei a Maxine e o Owen, não, tá? É porque, realmente, a Hannah, gente, qual que é a motivação dela, assim, sabe? Qual que é a história? É ela ser a ex que tá ali sempre e não sei o quê. E daí tem... A série nos mostra, né, o passado, como eles se conheceram e tal, o momento que eles ficaram juntos. Mas, infelizmente, gente, pra mim, a Hannah, assim, só atrapalhou. Ela atrapalhou muito mais do que ajudou. Então, não sei se tinha necessidade dela ali, talvez ele ter o colega de quarto dele ali, até porque o namorado do colega de quarto era o cara lá do banco que ia descongelar a conta e tal, então é legal como as coisas se entrelaçam ali, né? Mas assim, a trama da ex dele, da Hannah, foi tipo, é porque a minha mãe é controladora, minha mãe conhece o DC inteira e blá blá blá, sabe? Tipo, meio assim, meio X, assim, não tinha muita necessidade, não sei. Comentem embaixo o que vocês acharam da Hannah, porque eu achei ela uma personagem meio X. Assim, a atriz é ótima, a atriz não tem culpa, né, coitada, mas a personagem meio tanto faz, não precisava. Gosto muito ali desse núcleo do trabalho do Owen. Inclusive tem o ator que faz Superstore e, enfim, eles vão até lá, até Genebra pra meio que cuidar do Owen, né, fiscalizar o Owen. É engraçado como muitas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo nessa série, a gente tem que cuidar pra não se perder, né. Enquanto o Owen tava tentando resolver a questão da Maxine, porque o que acontece? A Maxine, ela saiu, né, da prisão, o Owen levou ela ali de volta pra si e tudo mais, e ela era uma informante muito importante pro governo ali, com relação a toda essa máfia russa. E a Maxine queria muito voltar pra casa, ela queria voltar pra Belarus. Só que, pra ela voltar pra Belarus, ela precisava meio que comprar a confiança, né, do pessoal ali da máfia novamente. Então, por que ela queria o dinheiro dela da conta da Suíça? Tô explicando isso porque às vezes algumas coisas ficaram, né, sem entender pra algumas pessoas, então vamos explicar, né, fazer o nosso final explicado aqui. Então, por que eles foram ali até a Suíça? Porque ela tinha dinheiro ali, e essa conta estava congelada ali, e quem ia fazer a liberação era aquele namorado lá do colega de apartamento do Owen. Só que como o Owen se embananou ali com o fuso horário, a conta foi notada antes e daí ela ficou permanentemente bloqueada. A Maxine precisava desse dinheiro para comprar, né, a ida dela ali, a confiança do conselheiro ali do negócio da máfia russa. Então, ela vendeu fotos que ela tinha de outro cara da máfia russa, da mulher dele traindo ele com o Xander Goy, que é aquele cara que tava ali, que no começo a gente achava que ele tava contra e depois a gente achou que ele tava a favor. Ele era um personagem meio dúbio, assim, né, que tava meio lá e cá, assim, e ele perseguiu, né, o Owen também e tudo mais, então, né, ele não é um personagem bonzinho. E o Xander acabou sendo, né, morto e, enfim, acabou sendo morto porque, teoricamente, ele tava pegando ali a mulher do cara da máfia russa. Só que aí a gente tem outra questão, né? Quem, na verdade, entrou ali no quarto pra matar o Xander e tal, era aquela moça loira que se apresentou pro Owen, e o Owen já tinha sacado, né, que ele tava sendo espionado por ela de uma certa forma, né? E daí ela até vazou do bar e tudo mais. Não sei nem como que o Owen percebeu, porque o Owen às vezes é meio desligado, né? E essa mulher loira era meio estranha, ela ficava perseguindo eles e tudo mais, e ninguém tava entendendo direito, né, por que ela tanto perseguia eles. E é aí que a gente tem a última cena, né, depois de toda aquela briga com o tiro e tudo mais, a gente tem a última cena que o Owen foi raptado, né, e ele foi raptado e levado pra um lugar isolado, junto com a Maxine. E essa Carolina, que ela tinha se apresentado como outro nome pro Owen, acho que era a Marta que ela tinha usado pra ele, mas, enfim, se revelou que ela é a filha da Maxine e ela deu um tiro na Maxine. Aí vocês ficam na dúvida, né? Eu também, será que a Maxine morreu? Então, ela tomou um tiro aqui, né, gente? Bem aqui. Tipo, aqui a gente não tem um órgão vital, pode ser que tenha uma artéria, né, muito importante, alguma coisa assim. Mas, assim, pode ser que ela tenha sobrevivido, né, gente? A gente não sabe se ela morreu ou não. Isso é uma coisa que só seria respondida numa segunda temporada. Mas, assim, sinceramente, pra mim, é muito claro que essa série
ela tá pronta pra ter uma segunda temporada. E tendo em vista que é uma série do Noah Centineo, eu acho muito difícil que ela não seja renovada. Eu acho muito provável que ela vá ser renovada, porque mais perguntas estão aí para serem respondidas, né? Em todo esse tempo que o Owen tava ali tentando ajudar a Maxine, ele tava ao mesmo tempo tentando arrumar alguma coisa pra abafar o escândalo dos mísseis, né, que tinham ido parar na mão de terroristas, né. Ele tinha tido uma ideia de deixar a história tão confusa que eles não saberiam noticiar isso. E aí ele encontrou nos pertences da Maxine um livrinho com várias informações da inteligência russa, enfim, de coisas lá da Rússia. E ele passou ali para aquele colega de trabalho dele esse caderninho e tal, as fotos, e ele armou ali, o colega de trabalho dele armou todo um cenário para o soldado americano encontrar as folhas desse caderno, com as respostas e tudo mais, né, com revelações, para justamente isso ser tão importante que ninguém ia ligar pro rolê dos mísseis, sabe? Isso também é uma questão que a gente não sabe bem o desfecho, a gente sabe que isso foi programado para acontecer, mas a gente não sabe o desfecho, não sabe como que isso foi noticiado pela mídia, se deu certo ou não deu certo. E assim, isso é uma trama paralela com a trama oficial, né? A trama principal ali, que é a história da Maxine querendo voltar para casa, né? Ainda a CIA querendo que ela seja uma informante da CIA, né? A CIA queria que a Maxine fosse uma informante deles em Belarus ainda. E só que ela tava nesse perrengue, né? Que ela tinha que voltar pra casa, só que ela precisava desse dinheiro ali pra, né, conseguir ter conversas ali com os caras da máfia, enfim. E aí a série nos deixou pra segunda temporada as seguintes perguntas. O que a Carolina sabe? Como que a Carolina tá viva? A Max sabia que a filha tava viva? Porque assim, como ela reconheceu a filha dela, é muito provável que ela sabia, sim, que a filha dela estava viva e que ela sabia que ela não tinha, assim, perdido, né, da filha morrer, né, de fato. Ela tinha perdido por outro motivo. De repente, a filha tinha ficado com algum pai. De repente, o pai da Carolina é alguém da máfia, né? Não sabemos ao certo qual é a origem da Carolina, quem que é o pai da Carolina. Mas por que ela estava perseguindo eles, né? E o que ela queria descobrir do Owen no bar, né? Será que ela já queria matar o Owen ali, levar ele pra algum lugar e já matar ele? Porque ela quer saber por que o Owen tá andando pra lá e pra cá com a mãe dela. Será que ela sabe que a mãe dela é uma agente da CIA? Existe a grande possibilidade dela não saber, dela achar que a mãe abandonou ela e faz coisas ilegais. Vai saber o que o pai da Carolina falou pra Carolina que a mãe dela faz, né? Então fica aí essa dúvida. Cara, o Recruta é uma série que me surpreendeu muito, gostei bastante mesmo, assim. Eu fiquei muito curiosa para uma segunda temporada. Achei que o elenco tá muito bem na história, principalmente a Laura Haddock e o Noah Centineo. E não esperava que eu fosse ver um papel de ação, assim, no Noah. Ele ainda tão novo, né? Eu esperava um papel desses dele, assim, daqui uns 10 anos, de repente. Mas curti. Essa série foi um grande acerto aí das séries de ação da Netflix. Fazia um tempo que a plataforma não lançava, assim, no streaming uma série maior, assim, de ação e tal, tirando os La Casa de Papel Coreia da vida. Mas, enfim, legal mesmo. Me conta aí embaixo o que vocês acharam do Recruta. Enfim, se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa assim, comenta aí embaixo que eu ou alguém aí da comunidade também responde. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.